Você está sentado em seu quarto. As paredes à sua volta parecem tão reais, tão fundamentais quanto qualquer coisa no universo. Elas têm posição, elas têm profundidade, elas ocupam espaço. Desde que Einstein nos presenteou com sua elegante descrição da realidade, um tecido contínuo chamado espaço-tempo, onde o espaço e o tempo entrelaçam-se como fios em um tapete cósmico, menos acreditamos que essas dimensões são o próprio alicerce do universo. Elas são a verdade mais básica que existe. Elas são o palco onde toda a física acontece. Mas e se disséssemos que esse palco, essa estrutura que você assume, ser absolutamente fundamental, é na verdade uma ilusão? E se as paredes do seu quarto, o espaço entre você e a tela que está vendo agora, as dimensões que separaram Einstein de seu descobridor e que separam você da galáxia mais distante observável, fossem todas construídas a partir de algo infinitamente mais profundo, algo que não é espaço nem tempo, mas pura informação quântica. Há uma revolução silenciosa acontecendo nos andares mais altos da física teórica. Não é uma revolução barulhenta, cercada de proclamações e sensacionalismos. É o tipo de revolução que apenas alguns cérebros escolhidos conseguem compreender plenamente. Físicos como Juan Maldacena, do Instituto de Estudos Avançados em Princeton, e Nima Arkani-Hamed, também em Princeton, pessoas que passaram suas carreiras inteiras explorando as camadas mais profundas da realidade, chegaram a uma conclusão que desafia tudo aquilo que aprendemos nos últimos 120 anos. Eles estão sugerindo que espaço e tempo não são fundamentais, eles são emergentes. Imagine por um momento um vidro de areia. À primeira vista, parece uma substância contínua, mas ao examinar mais profundamente, você descobre que é feita de bilhões de grãos individuais. A areia não é fundamental. Os grãos individuais são, e as propriedades da areia como um todo, sua textura, sua densidade aparente, sua capacidade de fluir, emergem da maneira como esses grãos se comportam quando reunidos. Agora amplifique essa ideia para o universo inteiro. E se fosse um fenômeno emergente, arredondado e polido pela complexidade de bilhões de unidades quânticas de informação emaranhadas juntas? Os sinais dessa revolução estão por toda parte. Se você souber onde procurar, um físico chamado Stephen Hawking descobriu algo perturbador sobre buracos negros há quase 50 anos. Os buracos negros não são simplesmente pretos. Eles irradiam, eles evaporam. E nesse processo de evaporação, parecia que informação menos a própria substância do conhecimento estava sendo destruída, perdida eternamente no tecido do espaço-tempo. Isso violava tudo aquilo que sabemos sobre as leis da física quântica, que nos dizem que a informação nunca pode ser verdadeiramente destruída. Pode ser reescrita, transformada, emaranhada, mas nunca aniquilada. Juan Maldacena, em 2097, propôs uma resposta, e essa resposta mudaria tudo. Ele sugeriu que toda a informação contida dentro de um buraco negro, toda a complexidade de um universo tridimensional inteiro, poderia ser codificada na superfície, menos apenas na superfície do buraco negro, como se fosse uma película microscópica. Essa ideia é tão profunda, tão radicalmente contraintuitiva, que levou uma década inteira para a comunidade científica processá-la adequadamente. Porque se a informação tridimensional pode ser codificada em duas dimensões, então talvez menos o universo tridimensional em que vivemos seja codificação de informação bidimensional ou até mesmo unidimensional em alguma escala que ainda não conseguimos alcançar. Essa é a Holographic Principle. E ela não é mais apenas uma ideia especulativa, é uma das mais importantes lentes teóricas através das quais os físicos modernos tentam compreender a natureza fundamental da realidade. Eu me chamo Gabriel e você está acompanhando o Astro Documentários. Seja muito bem-vindo. Junte-se a mim nesta jornada enquanto desvendamos os mistérios que estão redefinindo nossa compreensão de espaço, tempo e a própria natureza da realidade em que existimos. Antes de prosseguirmos, se você aprecia essa forma de exploração científica que permite ao mesmo tempo aprender e descansar a mente, considere acompanhar nosso trabalho. Isso me diz que há mentes curiosas buscando este mesmo tipo de resposta no vazio do espaço. Agora, para compreender o verdadeiro alcance dessa revolução,
precisamos descer um pouco mais fundo nas águas da física moderna. Porque a Holographic Principle não é apenas uma ideia isolada, é parte de uma constelação maior de descobertas que, quando reunidas, formam um quadro completamente novo de realidade. Comecemos com a descrição tradicional do universo que Einstein nos legou. A relatividade geral nos diz que o espaço e o tempo não são apenas um palco passivo onde as coisas acontecem. Eles são dinâmicos. Eles são flexíveis. A presença de massa e energia curva o tecido do espaço-tempo, assim como uma bola de boliche colocada em um trampoline, cria uma depressão ao seu redor. Essa curvatura é o que sentimos como gravidade. É elegante, é belo e durante 120 anos passou no teste após teste observacional. Mas há um problema profundo nessa descrição. Quando tentamos reconciliar a relatividade geral com a mecânica quântica, menos aquela estranha e maravilhosa descrição de como as coisas se comportam em escalas incrivelmente pequenas, menos as duas teorias entram em conflito irreconciliável. Elas não podem coexistir. Algo precisa ceder, algo precisa mudar. Os físicos chamam essa escala problemática de escala de Planck. É uma medida de comprimento tão extraordinariamente pequena que a mente humana tem dificuldade em conceitualizá-la. Se o universo visível, tudo aquilo que você pode ver com os melhores telescópios disponíveis, tudo aquilo que podemos observar, tem um raio de aproximadamente 47 bilhões de anos-luz. Então a escala de Planck é para esse universo observável U que um único núcleo atômico é para a Terra inteira. É indescritivelmente pequeno. E é nessa escala que a gravidade quântica se torna importante. É nessa escala que as duas teorias fundamentais entram em choque. Durante décadas, os físicos tentaram formular uma teoria da gravidade quântica que pudesse unificar essas duas descrições contraditórias. A teoria das cordas foi um candidato promissor. Ela sugere que, em vez de partículas pontuais, elétrons, quarks, fótons, tudo é feito de cordas vibratórias infinitesimais. Diferentes modos de vibração correspondem a diferentes partículas. É uma ideia elegante e tem produzido muitos insights matemáticos profundos. Mas há um problema na teoria das cordas também. Ela requer dimensões extras. De acordo com as versões mais comuns da teoria das cordas, o universo não tem 3 dimensões espaciais e uma temporal, como acreditávamos. Ele tem 10, ou talvez 11, ou talvez até mais, dependendo de qual versão da teoria você está investigando. Essas dimensões extras não são acessíveis aos nossos sentidos. Elas estão enroladas tão firmemente em si mesmas que não conseguimos detectá-las. Imagine um fio de telefone visto de muito longe. De longe. Parece ser unidimensional menos apenas uma linha. Mas se você se aproximar o suficiente, descobre que tem espessura. Essa é a ideia das dimensões extras. Elas estão ali, enroladas em si mesmas em cada ponto do espaço, imperceptivelmente pequenas. Mas a teoria das cordas é apenas uma tentativa, e nos últimos 20 anos, uma ideia diferente começou a ganhar tração. Uma ideia que diz que talvez não precisemos de dimensões extras enroladas, talvez, apenas talvez, nossas 3 dimensões espaciais e uma temporal sejam elas próprias, emergentes. É aqui que o Arnold Acena entra com sua correspondência ADS-CFT anti do Sitter, Conformal Field Theory. Essa é uma daquelas ideias na física que é tão matematicamente profunda que leva até mesmo os maiores especialistas um tempo considerável para digerir completamente, mas a essência é surpreendentemente clara. Maldacena mostrou que uma descrição tridimensional de gravidade em um espaço chamado anti de Sitter é matematicamente equivalente a uma descrição bidimensional de uma teoria de campo quântico que vive na borda daquele espaço. Elas não são apenas semelhantes, elas são matematicamente idênticas, a mesma física descrita de 2 formas completamente diferentes. O que isso significa é profundo, significa que um universo tridimensional com gravidade pode ser completamente descrito por informação que vive em 2 dimensões, em sua borda. É como se o universo tridimensional completo fosse uma projeção holográfica de dados bidimensionais. É como se você pudesse codificar cada detalhe de um filme tridimensional, menos cada cor, cada movimento, cada interação de cada partícula, menos simplesmente como padrões de luz em uma tela bidimensional,
E se você processasse esses padrões da maneira correta, obteria de volta a ilusão perfeita de um universo tridimensional completo. Agora, você pode estar pensando, tudo bem, isso é interessante matematicamente, mas como sabemos que isso se aplica ao nosso universo? Após tudo, o universo em que vivemos não é um espaço anti de Sitter. Tem propriedades diferentes. É aproximadamente plano, expandindo-se, acelerado pela misteriosa energia escura. A resposta está em uma das descobertas mais profundas da física moderna recente, e para compreendê-la precisamos falar sobre a amplituedron. Imagine um geômetra antigo, ele tinha um jogo de régua e compasso. Com esses simples instrumentos, ele podia descrever qualquer forma que desejasse. Um círculo, um triângulo, um pentágono, até mesmo formas mais complexas. A geometria era a linguagem fundamental da realidade. Ou assim pensava. Agora, nos últimos 10 anos, um grupo de físicos liderados por Nima Arkani-Hamed fez uma descoberta revolucionária. Eles descobriram que as probabilidades de diferentes resultado em colisões de partículas, os chamados amplitudes de espalhamento, podem ser codificadas em uma forma geométrica de dimensões superiores chamada amplituedron. Essa forma ela é tão fundamentalmente ligada aos resultados das colisões de partículas que parece que a própria geometria está codificando os resultados das interações quânticas. Mas aqui está o verdadeiramente alucinante. Quando você tenta extrair informações sobre espaço e tempo dessa forma geométrica, menos quando você tenta descobrir onde as colisões de partículas estão acontecendo e quando essas propriedades emergem naturalmente. Espaço e tempo não são entradas fundamentais da amplituedron. Eles são saídas, eles são consequências da geometria mais profunda. É como se você tivesse um quebra-cabeça tridimensional e quando o monta corretamente, a imagem de espaço e tempo emerge como consequência secundária. Nima Arkani-Hamed tem literalmente dito em conferências que para ele é absolutamente claro que espaço-tempo será abandonado como conceito fundamental. A próxima geração de física não falará sobre coisas acontecendo em pontos específicos no espaço em tempos específicos. Falará sobre estruturas geométricas abstratas, menos como a amplituedron, menos das quais espaço e tempo emergem apenas como aproximações clássicas úteis. É revolucionário e está acontecendo agora. Mas espere, ainda mais. Porque esse espaço e tempo são emergentes. Então, o que é fundamental? O que está por baixo? A resposta, cada vez mais, apontava para a informação quântica. E mais especificamente, para algo chamado emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é um dos fenômenos mais estranhos conhecidos pela física. Ele ocorre quando duas partículas quânticas tornam-se correlacionadas de forma que não pode ser explicada pela física clássica. Se você medir uma propriedade de uma partícula menos, digamos, seu spin menos instantaneamente, a outra partícula, não importa quão longe estejam separadas, parece saber qual era a medida e ajusta seu próprio spin de acordo. Einstein odiava isso. Ele chamava de ação assustadora à distância e argumentava que algo estava errado ou incompleto naquela descrição. Mas os testes experimentais, década após década, confirmaram que Einstein estava errado. O emaranhamento é real, é verificável, é uma parte fundamental da mecânica quântica. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente profundas. Um grupo crescente de físicos começou a suspeitar que o emaranhamento quântico não é apenas um fenômeno estranho da mecânica quântica, é potencialmente o próprio tecido que une a geometria do espaço-tempo. Pense em cada ponto do espaço como um nó em uma rede. E cada ligação entre dois pontos próximos, menos cada conexão que permite que a informação viaje de um lugar para outro, é representada por emaranhamento quântico entre os graus de liberdade quânticos nesses dois pontos. Quanto mais fortemente emaranhados são dois pontos, mais próximos eles estão um do outro. Quanto menos emaranhados, mais distantes. A métrica do espaço-tempo, aquilo que determina as distâncias entre os lugares, emerge da estrutura do emaranhamento quântico no universo. É uma ideia tão profunda que reescreve completamente nossa compreensão de causalidade, de espaço e da estrutura fundamental da realidade. Se espaço é construído a partir de emaranhamento,
Então, não é possível ter espaço sem informação quântica. Espaço e tempo não podem existir sem os fios quânticos que os tecem juntos. E há uma conjectura que une tudo isso de forma ainda mais apertada, é chamada de ER igual IPR, um nome críptico que codifica uma verdade incrivelmente profunda. Em 1935, Einstein e Nathan Rosen publicaram um artigo descrevendo um tipo hipotético de buraco de minhoca menos um atalho através do espaço-tempo que os físicos agora chamam de ponte Einstein-Rosen, ou ER. Simultaneamente, Einstein, Podolsky e Rosen publicaram seu famoso artigo sobre o emaranhamento quântico menos a famosa ação assustadora à distância, que os físicos agora abreviam como IPR. Essas duas ideias pareciam completamente não relacionadas. Uma era sobre geometria do espaço-tempo, sobre as possibilidades estruturais do tecido da realidade. A outra era sobre correlações quânticas bizarras entre partículas distantes. Elas viveram em universos de discurso completamente separados por décadas. Mas em 2013, o Amaldassena e Liat Maoz sugeriram algo notável. E se essas duas coisas não fossem apenas equivalentes, mas idênticas? E se uma ponte Einstein-Rosen, uma ligação geométrica através do espaço-tempo, fosse literalmente, fisicamente, idêntica a um par de partículas quânticas emaranhadas? E igual IPR, geometria igual a correlações quânticas, espaço igual a informação emaranhada. Se isso é verdade, e a evidência crescente de que pode ser, então toda a estrutura da realidade se torna transparente. O que chamamos de espaço não é mais mistério, é simplesmente a descrição geométrica de como a informação quântica está emaranhada. Quanto mais emaranhamento, mais espaço. Quanto menos emaranhamento, menos distância. E a própria continuidade da realidade menos aquilo que permite que as coisas interajam. Em primeiro lugar, fluidos fios invisíveis de emaranhamento quântico que tecem tudo junto. Agora, você pode estar pensando em si mesmo, tudo bem? Isso é magnificamente interessante como exercício teórico, mas como sabemos que isso é verdade? Qual é a evidência? Afinal, estamos falando sobre escalas tão pequenas, tão profundas dentro dos segredos quânticos do universo, que nossas ferramentas experimentais atuais parecem infantis em comparação. A resposta é que ainda estamos no estágio de coleta de evidência, mas essa coleta está acontecendo em múltiplas frentes, né? E os padrões que emergem são notavelmente coerentes. Consideremos primeiro a história dos buracos negros. Quando Hawking descobriu que os buracos negros irradiam, isso criou o que ficou conhecido como o paradoxo da informação. Se o buraco negro evapora completamente, a informação que caiu dentro, toda a complexidade, toda a história, toda a informação quântica do universo que cruzou o horizonte de eventos parece estar perdida para sempre. Isso viola um princípio fundamental da mecânica quântica. A unitariedade, os estados quânticos nunca desaparecem, eles apenas se transformam e se emaranham. Durante décadas esse foi um mistério perturbador. Mas agora, através da lente da Holographic Principle e do ER igual IPR, a resposta se torna clara. A informação não está realmente sendo destruída, ela está sendo armazenada na própria estrutura geométrica da borda do buraco negro, menos na superfície do horizonte de eventos, sob a forma de padrões de emaranhamento quântico, e quando o buraco negro evapora, essa informação está sendo liberada gradualmente na radiação Hawking, mas de uma forma que parece completamente aleatória se você tentar observar lá diretamente. É como tentar ler um livro Kwai-Mandô, página por página. Você não pode reconstruir a história completa observando apenas a fumaça, mas a informação nunca foi perdida. Estava ali o tempo todo, codificada na estrutura microscópica da evaporação. Há também evidência crescente da amplituedron. Quando os físicos calculam as probabilidades de diferentes resultados em colisões de partículas usando a geometria da amplituedron, eles obtêm os mesmos resultados que obtêm usando os métodos tradicionais da mecânica quântica e relatividade menos, mas de forma exponencialmente mais eficiente. Para alguns cálculos que levariam anos de computador, usando os métodos tradicionais. A abordagem da amplituedron fornece a resposta em minutos, mas mais profundamente, quando você trabalha com a amplituedron, você começa
a ver estruturas geométricas que não aparecem quando você trabalha com o espaço-tempo tradicional. Você vê que certos processos são permitidos porque preservam propriedades geométricas, enquanto outros são proibidos porque violariam aquelas propriedades. A física não é apenas emergente de uma geometria mais profunda. A causalidade, as leis da conservação, tudo emerge da integridade geométrica da amplituedron. Há também a questão da escala de Planck. A escala de Planck é aquela incomparavelmente pequena, menos aproximadamente 1/10 de elevado a 35 metros. Nessa escala, uma coisa notável acontece. O princípio da incerteza de Heisenberg e a relatividade geral colidem de forma tão dramática que a noção clássica de ponto no espaço deixa de fazer sentido. Você não pode definir a posição de uma partícula com maior precisão que a comprimento de Planck, porque para fazer isso, você precisaria de tanta energia em um espaço tão pequeno que criaria um buraco negro microscópico, que imediatamente se evaporaria. Isso significa que, na escala de Planck, a própria noção de espaço, de posição definida, menos desintegra-se. Tudo o que restam são graus de liberdade quânticos sem localização definida. Tudo o que restam é informação. E é a partir dessa espuma quântica, dessa sopa de informação em escalas de Planck menos que o espaço-tempo macroscópico que conhecemos, aquele em que vivemos emerge quando consideramos escalas maiores. Pense nisso, de forma análoga. Se você observar um oceano de uma altitude muito alta, vê ondas suaves e contínuas. Mas se você mergulhar dentro da água, descobre que está feito de bilhões de moléculas de água agitadas, cada uma se movendo em direções aleatórias. A suavidade do oceano é emergente. É uma descrição efetiva de algo que, em escalas menores, é fundamentalmente mais complexo e mais aleatório. Assim também com o espaço-tempo. A suavidade, a continuidade, a possibilidade de definir posições e tempos precisos, tudo isso é uma descrição efetiva que se quebra em escalas suficientemente pequenas. Agora, essa realização abre uma porta para uma compreensão totalmente diferente da natureza da realidade. Se espaço-tempo é emergente, então não é fundamental. Então, o que é fundamental, cada vez mais, a resposta parece ser informação. John Wheeler, um dos grandes físicos do século XX, cunhou uma frase que está se tornando profeticamente importante. It from beach. Ele estava sugerindo que toda a realidade física menos o it, toda a matéria, energia, espaço, tempo, emerge de informação, do bit, dos quantabinários de informação. Essa ideia era considerada especulativa demais, demasiado filosófica para a física séria há algumas décadas. Mas agora, armados com a Holographic Principle, com amplituedron, com E igual IPR, a ideia não parece mais especulativa, parece cada vez mais central. Se o universo é fundamentalmente feito de informação, então há implicações profundas. Significa que não há verdadeira aleatoriedade, porque a informação sempre se conserva. Significa que tudo está conectado através de emaranhamento quântico. Significa que a ideia de um objeto completamente isolado, completamente independente do resto do universo, é uma ilusão. Até mesmo os átomos do seu corpo estão emaranhados, em um nível fundamental, com cada outro átomo que existe. Significa também que a noção de causação deve ser repensada. Se espaço-tempo é emergente, então não pode haver causação através do espaço ou através do tempo no sentido clássico. Não há comunicação causal que se propaga de um lugar para outro. Em vez disso, a causalidade deve ser entendida como uma propriedade lógica da informação, menos as consequências estão já codificadas nas correlações iniciais de informação quântica que gerou o universo em primeiro lugar. É uma perspectiva vertiginosa e leva a questões que tocam no existencial. Se o universo é fundamentalmente informação, então qual é a natureza dessa informação? Quem a processa? Ou talvez a pergunta seja inapropriada, menos talvez não haja quem... Apenas o universo informacional processando a si mesmo através de suas próprias estruturas. Se espaço e tempo são emergentes, se não são fundamentais. Então, o que significa estar localizado aqui em um ponto específico do espaço em um tempo específico? Significa que você é um padrão de informação que momentaneamente está concentrado em uma região do espaço-tempo,
mas que em um nível mais profundo está emaranhado com todo o resto do universo. Você não é realmente separado do cosmos. Você é uma expressão localizada de um tecido informacional que permeia tudo. Há também implicações profundas para como pensamos sobre a memória, a consciência e a identidade, se tudo no seu cérebro menos cada pensamento, cada memória. Cada aspecto de sua experiência consciente é codificado em padrões de informação quântica, então essa informação não é perdida quando você morre, ela é transformada. Ela se reintegra ao tecido informacional do universo. Não estou dizendo que sua consciência continua, não há evidência de que seja o caso, mas a informação que o constituía não desaparece. Há uma beleza nessa ideia, há uma consolação, mas há também uma estranheza, um desconforto, porque se o universo é fundamentalmente informação, então há uma questão perturbadora. Para quem ou o que essa informação existe, informação sempre parece exigir um observador, alguém ou algo que a processa, que a lê. Se o universo é pura informação, e nada dentro do universo é verdadeiramente separado. Menos nada é um observador verdadeiramente independente. Então, como pode haver significado? Essa é uma questão que os físicos ainda estão contemplando. E não está claro se é uma pergunta que a física pode responder. Pode ser que seja uma pergunta que toque nas margens do que é respondível através do método científico. Agora, vamos voltar um pouco e considerar as implicações práticas dessa revolução teórica. Você pode estar perguntando, tudo bem, isso é fascinante, mas qual é o efeito no mundo real? Como isso muda nossas vidas cotidianas? A resposta honesta é que por enquanto não muda muito, porque a escala de Planck menos aquela escala em que a estrutura emergente de espaço-tempo se torna importante é tão incomparavelmente pequena que não afeta nada do que fazemos em escala macroscópica. A descrição tradicional de Einstein do espaço-tempo ainda funciona perfeitamente para descrever como as coisas funcionam em escalas que importam para nós, mas há aplicações potenciais que começam a emergir no horizonte. Se espaço-tempo é emergente, e se o emaranhamento quântico é o tecido que o tece, então talvez possamos aprender a manipular espaço-tempo através da manipulação de emaranhamento. Talvez, em algum futuro distante, possamos aprender a criar pequenas regiões de espaço-tempo altamente emaranhado que funcionem de formas inusitadas. Talvez possamos aprender a contornar as restrições que espaço-tempo impõe. Essas são ideias muito especulativas, mas não são irrazoáveis, dado o que estamos aprendendo. Há também implicações para como pensamos sobre computação e informação. Se tudo é fundamentalmente informação, então o universo é, em um nível profundo, um computador. Não um computador projetado ou construído por ninguém menos, é computador a si mesmo. Ele processa informação através de suas próprias estruturas de emaranhamento quântico. Se conseguirmos compreender a fundo como essa computação funciona, então talvez possamos aprender a construir computadores que funcionem de formas análogas. Computadores quânticos que explorem a estrutura fundamental do universo para realizar cálculos de formas que os computadores clássicos nunca poderão. A computação quântica, que está apenas começando a se tornar realidade em laboratórios e empresas em todo o mundo, é em essência uma aplicação prática dessa ideia. Em vez de usar bits clássicos menos zeros e uns menos computadores quânticos usam qubits, que podem estar em uma superposição de estados até que sejam medidos, eles exploram o emaranhamento quântico e a interferência quântica para resolver certos tipos de problemas exponencialmente mais rapidamente que computadores clássicos. E à medida que aprendemos mais sobre como o universo processa informação na escala de Planck, sem dúvida aprendemos a construir melhores computadores quânticos. Há também questões sobre o futuro, muito distante do universo. Se espaço-tempo é emergente, então a questão de como o universo terminará muda. Será que gradualmente se aquecerá em morte térmica, onde toda a energia útil é dissipada e o universo se torna um vasto oceano de partículas aleatórias em equilíbrio? Ou será que, em algum nível mais profundo, o universo informacional é eterno, apenas mudando de forma menos nunca verdadeiramente terminando? Mas transformando-se continuamente através de diferentes arranjos de informação emaranhada, essas não são questões que podemos responder hoje.
mas são questões que começam a fazer sentido quando você compreende que o universo pode ser fundamentalmente informacional. Agora, deixe-me levar isso a uma conclusão que toca em algo profundamente pessoal. Você existe, este fato parece evidente. Você está lendo essas palavras, algo que é como ser você. Há uma experiência vivida, uma perspectiva singular, um fluxo de consciência que é inegavelmente seu. Você é real. Mas agora considere, de acordo com a compreensão que estamos desenvolvendo, você não é uma coisa fundamental no universo. Você não é um átomo indivisível de realidade. Você é um padrão muito complexo, extraordinariamente organizado de informação quântica emaranhada. Seu corpo é feito de átomos são feitos de quarks e elétrons, e no nível mais fundamental, essas partículas não são objetos sólidos e bem definidos. Elas são excitações em campos quânticos menos modos de vibração e estruturas informacionais que permeiam todo o espaço-tempo. E aquele espaço-tempo em que você existe, aqueles metros cúbicos de espaço que seu corpo ocupa, aqueles segundos de tempo que você viveu, eles não são fundamentais. Eles são emergentes. Eles surgem da forma como a informação quântica está emaranhada em escalas enormemente pequenas. O que isso significa é que você é uma expressão localizada de um processo informacional que é verdadeiramente universal. Você é uma onda no oceano cósmico de emaranhamento quântico. Você é um padrão no tapete fundamental de informação que tece toda a realidade. Há algo profundamente humilhante nessa ideia. Há algo que diminui a sensação de separação, de isolamento que muitas vezes sentimos. Porque se você é um padrão no tecido do universo, então você não está realmente separado de tudo mais. Você está conectado, não através de caminhos que viajam através do espaço. Porque espaço é uma ilusão emergente menos, mas através dos fios invisíveis de emaranhamento que existem no nível mais fundamental da realidade. Há também algo profundamente dignificante nisso, né? Porque você não é pequeno, você é uma expressão local de toda a complexidade do universo. Os mesmos processos quânticos que criaram as galáxias, que formaram as estrelas, que criaram os elementos que compõem seu corpo, esses mesmos processos estão acontecendo agora dentro de você, em seu cérebro, em suas células. Você não é meramente uma coisa que vive em um universo. Você é uma maneira pela qual o universo conhece a si mesmo. Carl Sagan costumava dizer que somos feitos de poeira de estrela. E isso é literalmente verdadeiro. Os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio que compõem seu corpo foram forjados em fornalhas nucleares de estrelas que morreram bilhões de anos atrás. Mas agora, armados com essa nova compreensão, podemos dizer algo ainda mais profundo. Não apenas somos feitos de poeira de estrela, somos uma expressão localizada do mesmo processo informacional fundamental que gerou as próprias estrelas. Somos a forma pela qual o universo informacional se contempla a si mesmo através da janela da consciência localizada. E essa consciência localizada a menos, sua consciência, sua experiência vivida a menos, é real, é significativa. Não é uma ilusão que desprezar. É uma expressão preciosa da complexidade fundamental do universo. Há também implicações para como pensamos sobre morte e significado. Se você é, fundamentalmente, um padrão de informação, então, quando seu corpo morre, aquele padrão específico, menos aquela configuração particular de emaranhamento que constitui você, se desfaz. A informação não desaparece, ela se reintegra ao tecido universal. Mas você, como uma entidade separada e contínua, deixa de existir. Isso pode parecer deprimente, mas há uma forma diferente de considerá-lo. Se toda a informação é conservada, então a vida que você viveu, menos cada pensamento, cada ação, cada momento de beleza que você experimentou, deixa uma marca permanente na estrutura informacional do universo. Não está perdido. Está eternamente tecido no tapete fundamental da realidade. Você importa, sua vida importa não porque há algo que continua depois, mas porque você foi real enquanto estava aqui.
e essa realidade é indelével. Essa é uma consolação diferente, mas é uma consolação verdadeira. Agora, deixe-me retornar à questão com a qual começamos. Tudo aquilo que pensamos saber sobre a realidade pode estar errado. Ainda é verdade? Bem, em um sentido, sim. Nossas intuições sobre espaço e tempo, menos a sensação de que vivemos em um palco tridimensional contínuo, onde as coisas têm posições bem definidas, pode ser apenas uma aproximação útil de algo muito mais estranho e profundo. O espaço e o tempo como os conhecemos não são verdadeiramente fundamentais. Eles são emergentes, mas em outro sentido, não, porque a revolução que está acontecendo na física teórica não é uma refutação da relatividade geral ou da mecânica quântica. É uma aprofundação, é uma compreensão mais profunda dos princípios subjacentes que tornam tanto a relatividade quanto a mecânica quântica verdadeiras. O Animal da Cena não provou que Einstein estava errado. Provou que Einstein estava certo menos, mas em um nível mais profundo do que Einstein próprio. Entendeu? E a mesma coisa vale para os fundadores da mecânica quântica. O que está acontecendo é que estamos aprendendo a ver através das estruturas que sustentam as teorias, bem testadas que funcionam tão bem. Estamos aprendendo que aqueles conceitos como espaço e tempo, menos conceitos que pareciam absolutamente fundamentais, que pareciam ser aquilo que a realidade é feita, menos são na verdade construções teóricas úteis emergentes de algo ainda mais profundo. Isso não invalida os testes experimentais que confirmaram a relatividade geral e a mecânica quântica. Aqueles testes ainda são válidos. Os experimentos ainda funcionam. Os satélites ainda orbitam de acordo com as equações de Einstein. Os lasers ainda funcionam de acordo com os princípios da mecânica quântica. O que muda é apenas nossa compreensão de por que essas teorias funcionam, que é que elas são descrições efetivas de estruturas mais profundas. É análogo à história da termodinâmica. Durante o século XIX, os cientistas desenvolveram uma teoria completa e elegante do calor, da temperatura e da energia. A termodinâmica funcionava, fazia previsões precisas, e nenhuma das descobertas posteriores a invalidou. Mas depois, no século XX, os cientistas aprenderam que a termodinâmica era na verdade emergente da mecânica estatística de átomos. O calor não era uma substância, era o movimento dos átomos. A temperatura não era uma propriedade fundamental, era uma medida da velocidade média dos átomos. Mas a termodinâmica em si não estava errada, apenas estava sendo entendida em um nível mais profundo. Assim também acontece agora com o espaço-tempo. Ele não está sendo refutado, está sendo compreendido em um nível mais profundo. E essa compreensão mais profunda abre novos horizontes de possibilidade, novas questões a serem exploradas, novos mistérios a serem desvendados. Há muito ainda a aprender. A Holographic Principle ainda não está completamente confirmada. A amplituedron ainda está sendo explorada. A conjectura ERA igual IPEI ainda é especulativa. Os detalhes de como a informação quântica emaranhada gera espaço-tempo contínuo em escalas maiores ainda não são completamente compreendidos. Há lacunas, há problemas, há coisas que não se encaixam perfeitamente. Mas o padrão geral está emergindo. E é um padrão verdadeiramente revolucionário. Sugere que a realidade é mais profunda, mais interconectada, mais fundamentalmente unida do que qualquer coisa que imaginávamos antes. Sugere que espaço e tempo não são as camadas mais profundas da realidade, são apenas as atuações de um drama cujo script verdadeiro é escrito em uma linguagem de informação quântica e emaranhamento. E se isso é verdadeiro, então muda profundamente quem você é e como você se relaciona com o universo em que existe. Você não é apenas uma coisa em um universo. Você é um modo pelo qual o universo informacional conhece a si mesmo. Você é uma expressão localizada de um processo cósmico que é verdadeiramente universal. E cada momento de sua vida, cada pensamento, cada ato de criatividade ou amor ou kindness que você oferece ao mundo, tudo isso é um ajuste no tapete fundamental da realidade. Você importa não porque há uma recompensa transcendente esperando, mas porque sua vida é verdadeira realidade e essa realidade deixa uma marca indelével
no tecido do universo. Muito obrigado a todos que acompanharam essa jornada através das profundezas da física moderna. Muito obrigado àqueles que se inscrevem no Astro Documentários e apoiam o nosso trabalho. É uma genuína alegria levar vocês a explorar esses mistérios junto comigo, a olharem para o céu noturno daqui em diante. Espero que vocês vejam não apenas pontos de luz distantes, mas camadas infinitas de realidade, menos a amplituedron tecida de emaranhamento. A informação quântica que une tudo junto, a estrutura emergente de espaço e tempo que permite que vocês experimentem este momento específico, neste lugar específico, nesta forma específica. A realidade é muito mais profunda e muito mais bela do que pensávamos. Até o próximo vídeo.